Olá, gente, tudo bem? Vamos agora estudar as reações onde os íons se encontram e formam os novos compostos. Então, a gente vai estudar as reações com compostos iônicos. Por exemplo, vamos pegar o primeiro caso mais simples, que é o seguinte: coloca o sal na água, cloreto de sódio. Quando você colocar o sal em água, ele vai se separar em íons Na+, e íons Cl-. Então, eles estão dentro da solução, mas separados. E nessa mesma solução, nesse mesmo recipiente, que já está o sal de cozinha lá dentro, você vai colocar um outro sal, o nitrato de prata. Então, pensa assim: o nitrato de prata também vai se dissociar em prata, Ag+, e nitrato, NO3-. Muito bem, então o que é que você tem dentro desse recipiente? Você tem vários íons. Você tem dois íons positivos, o sódio e a prata, e tem dois íons negativos, o cloreto e o nitrato. Bom, o que você acha que vai acontecer? Bem, o que vai acabar acontecendo é o seguinte: um cátion, que é positivo, ele vai acabar atraindo um ânion, que é negativo. Mas você deve observar o seguinte: o sódio, por exemplo, cátion sódio, Na+, ele vai atrair o íon cloreto, mas também vai atrair o íon nitrato. A prata, o cátion prata, Ag+, vai atrair o íon cloreto, vai atrair o íon nitrato. Então, você vai ter, assim, os íons se atraindo. Bom, qual é o resultado final? Vai acontecer que um íon vai ser atraído fortemente por outro íon, ou mais fortemente do que os outros. Ou seja, o que se observa é que a prata ela é muito fortemente atraída pelo cloreto e vice-versa. Então eles vão acabar ficando juntinhos, o Ag+, ao lado do Cl-. Quando eles se juntarem, eles então não vão ficar mais dissolvidos, porque agora vai formar um par que não se separa em água. Então eles vão acabar caindo no fundo do recipiente, o que nós chamamos de precipitado. Tudo bem? Aí o que é que sobrou? Bom, se o AgCl foi para o fundo do recipiente, o que é que sobrou? Bom, sobrou o íon Na+, e o íon NO3-. E eles ficam lá separados, passeando na água. Se você começar a fazer uma evaporação, a água vai embora, então o que vai acabar acontecendo é que o íon Na+, vai acabar se juntando ao íon NO3-, porque a água foi toda evaporada, então não tem mais razão para eles ficarem separados. Vão acabar se atraindo e se depositando sobre o primeiro depósito que já havia, o AgCl, que já estava lá embaixo. Nós chamamos assim a primeira substância que se forma, que vai para o fundo do recipiente, de precipitado. Tudo bem? Aí você pode ter uma dúvida, pode falar assim: mas por que aconteceu isso? Por que o Ag+ se juntou ao Cl- inicialmente? É muito difícil você saber ou você querer calcular. Por quê? Você deveria saber o seguinte: a atração de um íon pelo outro depende primeiro da carga do íon. Se a carga é +1, ou +2, ou +3, -1, -2, -3, então depende da carga dos íons. Depende do tamanho do íon. Às vezes você tem dois íons de mesma carga. Como é o caso, assim, tem Na+ e tem Ag+. Bem, mas depende do tamanho do íon. Depende de outros fatores também mais complexos ainda. Depende da energia de hidratação e depende também da energia reticular. São muitos fatores que interferem para você tomar uma decisão e teria que fazer muitas contas. Isso é praticamente impossível que você faça cada vez que você vai reunir dois íons. Bem, deveria serem feitas essas contas, mas acontece que não tem como você fazer sem dado nenhum. Bom, então como é que você vai fazer? Bom, você vai ter que saber o seguinte: qual é o composto iônico que se forma primeiro? O que se forma primeiro é aquele que as atrações forem mais fortes. E aí eles vão para o fundo do recipiente, formando o que se chama de precipitado, isto é, produzindo uma substância insolúvel. E qual é o composto iônico mais insolúvel? Bem, aí você tem uma tabela de solubilidade. Vamos agora examinar uma tabela de solubilidade de compostos iônicos, que é um conjunto de íons colocados verticalmente, que começa assim: OH-, F-, Cl-, e um outro conjunto de íons colocados horizontalmente: H+, NH4+, Li+, Rb+, e assim por diante. Para saber se o composto iônico é solúvel ou insolúvel, foi colocada uma cor. A cor azul significa solúvel. A cor vermelho tijolo significa insolúvel.
examinando um exemplo usando o cloreto. Então você vai procurar o cloreto na coluna vertical. Achou o cloreto aí? Aí você vai procurar o outro íon, o sódio, que está na linha horizontal. Aí você vai encontrar o sódio, aí você faz o encontro da linha vertical com a linha horizontal e vê em que quadrinho caiu. Vai cair no quadrinho azul, o caso do NaCl, o que significa que essa substância é solúvel. Tá bom, então foi montada essa tabela. E, ao fazer o encontro do íon que está na vertical com o íon que está na horizontal, pela coloração do quadrinho, você vai saber se aquela fórmula ela é solúvel ou insolúvel. Bom, na realidade, a gente deveria ter essa tabela em mãos para você poder chegar a uma conclusão. Qual é o composto que vai se formar? Vamos então fazer o exemplo 1. O exemplo 1 diz o seguinte: consultando a tabela de solubilidade, identificar quais compostos são solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. Bem, aqui antes de começar a procurar, as cores foram classificadas assim. Quando a substância é bem solúvel, ou seja, quando você consegue dissolver mais de 1 grama por 100 gramas de água, você chama de solúvel. Quando a solubilidade da substância estiver compreendido entre 1 a 0,1 grama por 100 gramas de água, você chama de pouco solúvel. E a cor de identificação é verde. E quando a solubilidade for menor do que 0,1 grama por 100 gramas de água, que corresponde a essa cor vermelho tijolo, aí você chama de substância insolúvel. Vamos continuar então resolvendo o exercício número 1. Eu quero saber quais são os sais solúveis, pouco solúveis ou insolúveis. Primeiro, letra A, nitrato de cálcio, cuja fórmula é CaNO3. Letra B, sulfeto de ferro 2, cuja fórmula é FeS. E letra C, fosfato de amônio, NH4,3PO4. Resolvendo. Primeiro, a letra A. Então é nitrato de cálcio, né? Então você vai procurar na coluna o nitrato. O nitrato está aproximadamente no meio da página, descendo verticalmente. E vai procurar o cálcio, que está na linha horizontal. E você vai fazer, então, nesse diagrama, o encontro dessas duas linhas, a coluna com a linha horizontal. Bem, achou o nitrato e achou o cálcio, você vai verificar que caiu no quadrinho azul. Logo, nitrato de cálcio é solúvel. Morreu. Muito fácil. Vamos agora para a letra B. Letra B é o sulfeto de ferro 2. Vamos procurar onde é que está o sulfeto? O sulfeto está logo depois do iodeto na coluna. Está logo no comecinho, é o quinto, aproximadamente o quinto íon que aparece, sulfeto. E o ferro 2+, vai aparecer na segunda página dessa tabela de solubilidade. Tudo bem, vamos lá. Então você vai juntar assim o sulfeto com o ferro 2. Você vai ver que vai dar no quadrinho que é meio marrom. Esse quadrinho marrom, meio avermelhado, isso indica que essa é uma substância insolúvel. Sulfeto de ferro 2 insolúvel. Fácil, né? E a letra C corresponde ao fosfato de amônio. Então vamos começar procurando onde é que está o íon fosfato na coluna. O íon fosfato está mais ou menos no meio da página, na coluna. E o íon amônio é o segundo íon que aparece. Tem assim H+, e o segundo já é o amônio. Muito bem, vamos fazer o cruzamento. Fazer a ligação do fosfato com o íon amônio. Vai cair no quadrinho azul. Fosfato de amônio é solúvel. Bem, esses são 3 exemplos para você aprender a usar essa tabela, certo? Então, você tendo a tabela em mãos, você consegue saber quem é mais solúvel e quem é menos solúvel. Bom, agora, é fácil decorar essa tabela? Lógico que não, essa tabela é muito difícil. Mas a gente podia fazer um pequeno resumo para poder facilitar um pouquinho mais, para não dar muito trabalho de ficar procurando essa tabela. Então, como é que é esse resumo? Então, vejamos. Você vai pensar assim. Primeiro, vamos decorar alguns casos, tá? É assim, nitratos, cloretos e sulfatos.
Só lembrando a vocês que o nitrato é um ânion que veio do ácido nítrico, que é um ácido forte. O cloreto veio do ácido clorídrico, que é um ácido forte. E o sulfato é um ânion que vem do ácido sulfúrico, também é um ácido forte. Então, tá bom. Então, vamos pegar 3 ácidos fortes e examinar quais são os seus ânions. Eles normalmente vão formar sais solúveis. Então, os nitratos são todos solúveis e não tem exceção. Que bom. Depois, cloretos. A maior parte dos cloretos é solúvel, mas tem exceção. Tem o cloreto de prata, é insolúvel. O cloreto de chumbo 2 é insolúvel. E o cloreto de mercúrio 1 também é insolúvel. Veja bem que o mercúrio 1 tem uma fórmula meio estranha, Hg2, 2+, tá? Mas o fato é que os cloretos são solúveis, como regra geral. Bom, mas tem cloreto insolúvel, que é o cloreto de prata, de chumbo 2 e de mercúrio 1. Tá bom, e o sulfato? Os sulfatos são solúveis. Regra geral, solúvel. Mas tem exceção. Quais são as exceções dos sais que contêm sulfato? Ou seja, quais são os sais insolúveis do sulfato? É o sulfato de cálcio, estrôncio, bário, rádio e chumbo. Veja bem que o magnésio ele faz parte do grupo 2, como a maioria desses outros cátions também fazem parte do grupo 2. Só que o sulfato de magnésio é solúvel. Mas cálcio, estrôncio, bário, rádio e chumbo, eles formam sulfatos insolúveis. Tá bom? Pronto, já decorei os que são solúveis e as suas exceções. Quem são os ânions que normalmente dão origem a sais solúveis? São nitrato, cloreto e sulfato. Tudo bem? Lembrando que os nitratos são todos solúveis, sem exceção. Ok? Vamos para frente. Vamos examinar agora 3 íons provenientes de ácidos fracos ou moderados, que são os seguintes. É o íon carbonato, que veio do ácido carbônico, que é um ácido fraco. O fosfato, que veio do ácido fosfórico, que é um ácido moderado. E o sulfeto, que é um ânion derivado do ácido sulfídrico, que é um ácido fraco também. Então, a regra é o seguinte. Em geral, eles são insolúveis. Se você for procurar aquela tabela de solubilidade, você vai ver que a maior parte das vezes, esses íons formam compostos insolúveis. Carbonatos, fosfatos, sulfetos, insolúveis, mas tem exceção. Mas quais são as exceções dos íons carbonato que formam sais solúveis, compostos solúveis? São os carbonatos de metais alcalinos, ou seja, do grupo 1 da tabela periódica, e também de amônio. Então quer dizer que o carbonato de sódio, metal alcalino, é solúvel. Carbonato de amônio é solúvel. Conclusão: os carbonatos de metais alcalinos e carbonato de amônio são todos solúveis. Vamos ver um outro ânion que dá muitos compostos insolúveis, que é o fosfato. Os fosfatos, de uma maneira geral, são insolúveis, mas tem exceção. Mas quais são as exceções do fosfato? São os fosfatos de metais alcalinos do grupo 1, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. E também o fosfato de amônio. Você deve examinar agora o íon sulfeto. O sulfeto tem o símbolo, a fórmula S-2, S2-. Ele forma compostos insolúveis. Os sulfetos são insolúveis, mas tem exceção. Quais são os sulfetos solúveis? São os sulfetos do grupo 1 e do grupo 2 da tabela periódica. O grupo 1 dos metais alcalinos. O grupo 2 dos metais alcalinos terrosos. Então quer dizer que os sulfetos de metais alcalinos terrosos também são solúveis. E de amônio. Quais são os sulfetos solúveis? São os sulfetos do grupo 1, metais alcalinos, do grupo 2 e o sulfeto de amônio. Você está observando que todos os sais de amônio são solúveis. Então tem um fato interessante, os nitratos que têm nitrogênio são todos solúveis sem exceção. E os compostos de amônio, que também têm o nitrogênio, são todos solúveis. Então os compostos nitrogenados, desde que sejam assim nitratos ou sais de amônio, são todos solúveis. Tá bom? Vamos fazer então agora o exemplo 2. A pergunta é o seguinte: usando a tabela de solubilidade resumida, que é essa que nós acabamos de ver, informar a solubilidade de cada composto a seguir. Então, primeiro composto, letra A, carbonato de potássio. Os carbonatos são insolúveis, certo? Mas se for de potássio, metal alcalino, é solúvel. Então a resposta, carbonato de potássio, é solúvel. Letra B, fosfato de cálcio. Os fosfatos são insolúveis. De cálcio é insolúvel.
Somente os fosfatos de metais alcalinos e de amônio são solúveis, mas cálcio não é metal alcalino, é alcalino terroso, é diferente. E a letra C, sulfeto de amônio. Ah, tem amônio, é solúvel, não precisa nem se preocupar, tá certo? Então é muito fácil você fazer a identificação se a substância vai ser solúvel ou insolúvel. Essa tabela resumida dá para decorar, vou dizer para vocês. Acho que é razoável, dá para você memorizar. Bem, a gente aprende isso para quê? A gente aprende isso para estudar as reações químicas. Como é que você sabe que a reação vai ocorrer ou não? Elas vão acontecer sempre que formar uma substância mais insolúvel do que os reagentes iniciais. Se vai formar um composto mais insolúvel, essa reação vai ocorrer. Vamos então examinar agora uma reação chamada reação de dupla troca. Por exemplo, você tem assim um composto AB, vai reagir com o composto CD. Então você vai trocar o ânion de um composto iônico pelo outro ânion do outro. Então existe a troca dos dois. Então no final vai ficar assim, A mais B menos, com C mais D menos, trocando os ânions, vai ficar assim, C mais com B menos, pegou o ânion do outro, e o A mais vai ficar com D menos. Então formaram-se dois novos compostos iônicos, o C mais B menos e o A mais D menos. Vai ocorrer ou não vai ocorrer? Você vai examinar a solubilidade dos produtos formados, tá bom? Se formar um produto insolúvel, basta um deles. Se os dois forem insolúveis, tudo bem, a reação também vai ocorrer do mesmo jeito. Basta formar um deles insolúvel, a reação já vai acontecer. Vamos então pegar o exemplo que eu coloquei inicialmente, logo no comecinho da aula. NaCl, Na+, Cl-, mais AgNO3, Ag+, NO3-. Então vamos fazer automaticamente, vamos trocar os ânions. Ou seja, vou pegar o NO3, colocar junto com o Na+, e o cloreto junto com a prata, Ag+. E vou ver a solubilidade dos compostos formados. Vamos começar examinando o cloreto de prata. Cloreto de prata, insolúvel. Os cloretos são solúveis, está lembrado? Com exceção de prata, chumbo 2 e mercúrio 1. Então, cloreto de prata é insolúvel, então a reação vai ocorrer. Basta examinar um deles. E o outro, nitrato de sódio. O outro composto que se formou, que é o nitrato de sódio, é solúvel, mas tudo bem. Se formou um insolúvel, a reação já ocorre. Para a gente fechar essa lição, vamos ver o exemplo 3. O exemplo 3 diz o seguinte: completar a reação de dupla troca e em seguida verificar a solubilidade dos produtos. Se não formar um produto insolúvel, a reação não ocorre. E se formar um produto insolúvel, a reação ocorre. Então, vamos completar a reação. A reação é essa aqui. K2SO4, sulfato de potássio, mais nitrato de chumbo 2. Como é que vai ser o complemento dessa reação? Esse é o problema. O que você tem que fazer inicialmente? Você deverá trocar os íons, os ânions. Vamos trocar os ânions. Então, você tem assim, K2SO4, né? Então, você vai pegar o nitrato, o NO3, da outra fórmula e colocar com o K. Aí vai dar KNO3. Sempre que você fizer uma nova fórmula, você verifica as cargas dos íons. A fórmula final vai ser K mais NO3 nitrato de potássio. Beleza. E a outra fórmula que vai se formar vai ficar assim, Pb2+, com o sulfato. Então vai ficar PbSO4. Essa reação ocorre ou não ocorre? Vamos ver? Vamos examinar a solubilidade. Então, o primeiro composto que eu escrevi aí foi nitrato de potássio. Nitratos são todos solúveis. Então, nitrato de potássio é solúvel. Sulfato de chumbo, 2. Sulfatos são solúveis, mas tem exceção. Um deles é o sulfato de chumbo 2, é insolúvel. Essa reação ocorre porque forma um composto insolúvel, que nesse caso é sulfato de chumbo 2. Agora, para deixar essa reação toda certinha, falta só fazer o balanceamento. Ou melhor, falta colocar um 2 antes da fórmula do KNO3, nitrato de potássio. E aí todo o resto já estará balanceado. Beleza? Entenderam? Então você tem que fazer a troca e verificar se o composto é solúvel ou insolúvel. Para isso, você tem que saber a tabela de solubilidade. Tá bom? Agora vamos fazer exercício, gente. Bom trabalho.